Olá, meus amigos. E aí, como é que estão todos? Como é que estão as coisas, né? Quanto tempo já que a gente não se vê, né? Mas ainda bem que a gente achou uma forma de nos comunicar, né? De manter os nossos afetos de alguma forma próximos de nós, né? Eu recebi hoje um convite para conversar com vocês sobre um assunto bem. Eu acho que ele é bem, assim, presente na vida de todo mundo, de todos nós. Você tem medo de perder, mas aí eu muito carinhosamente mudei isso para temos nós medo de perder, porque todos nós temos, né? E aí, principalmente quando a gente começa a conversar sobre o assunto e compreender o alcance disso, é que a gente vai prestando atenção como todos nós de alguma forma estamos inseridos nesse contexto, né? Primeiramente, o que é perder? Né? Perder é deixar de possuir, de ter, certo? Então, quando a gente para e pensa a respeito disso, a primeira pergunta que eu me faço é: perder o quê? Medo de perder o quê? Porque existem tantas coisas, existem tantas pessoas na vida da gente, situações as quais nós vamos criando um certo vínculo, vínculo esse que pode ser sublime pelo amor, pela amizade, pela fraternidade, pelo trabalho, ou vínculos esses que podem ser de dependência, de apego, de necessidade, de interesses, né? E aí a gente vai percebendo que por motivos variados, por sentimentos variados, nós vamos fomentando as nossas relações com as coisas e com as pessoas, né? E tem uma pergunta lá no Livro dos Espíritos que eu acho bem interessante para gente entender mais ou menos por onde a gente vai costurar essa nossa conversa. A pergunta do Livro dos Espíritos é a pergunta 264 e ela faz a seguinte. Kardec faz o seguinte questionamento para os espíritos de verdade: que é o que dirige o espírito na escolha das provas que queira suportar? Ou seja, ele está querendo saber o que é que move o espírito quando ele tem primeiro condições de participar da escolha das provas do planejamento reencarnatório, né? O que é que move esse espírito na escolha das suas provas? E olha a resposta. Ele escolhe de acordo com a natureza de suas faltas, as que o levam à expiação destas e a progredir mais depressa. Ou seja, dependendo dos equívocos que cometeu, das dificuldades que tem, das faltas que ficaram para trás como pendentes, vamos dizer assim, né? O nosso grau de consciência quando estamos desencarnados, na necessidade de evolução, uma certa consciência desperta que alguns de nós no plano espiritual conserva ou já tem, ela nos impele a olhar para essas nossas faltas, olhar para essas nossas deficiências, olhar para esses nossos limites e entender a necessidade de que trabalhemos esses limites e essas dificuldades, né? Para que a gente possa crescer e melhorar mais rapidamente. Então ele continua aqui na resposta: ó, uns, portanto, impõem a si uma vida de misérias e privações. Olha aí uma das situações, né? Objetivando suportá-las com coragem. Outros preferem experimentar as tentações da riqueza, do poder, que são bem perigosas, pelos abusos e má aplicação a quem pode dar lugar pelas paixões inferiores
que uma e outros desenvolvem. Muitos, finalmente, se decidem a experimentar suas forças nas lutas que terão de sustentar em contato com o vício. Ou seja, nós somos impelidos a abraçar situações que nos colocam em contato com as nossas dificuldades por conta da nossa consciência desperta para a necessidade da evolução, certo? Para o nosso melhoramento espiritual. E isso pode ser abraçando as nossas situações de dificuldade, como a miséria, como as privações. E as privações podem ser privações de toda sorte, privações materiais, privações afetivas, né? E assim vai. Podem ser situações como a riqueza, né? O abastamento financeiro ou o abastamento intelectual, por exemplo, pessoas que são muito inteligentes, que são testadas pelo poder que essa inteligência dá até eles, né? Proporciona para eles. Ou podem ser situações que nós, após estudo, na pátria espiritual, trabalho, a gente pede para que possamos trabalhar na matéria em alguma viciação, alguma dificuldade viciosa que tenhamos, certo? Desde um vício como, por exemplo, a maledicência, até um vício que pode ter custado uma encarnação passada nossa, como um vício de bebida, de álcool, drogadição, enfim, certo? E aí, com relação a essas provas, Miramês faz alguns comentários interessantes. Porque ele lembra o seguinte: a gente participa disso quando nós podemos, né? Quando a gente tem condição, como eu já coloquei aqui. E essa escolha, ela não é assim, eu vou fazer isso aqui porque é mais fácil, né? Eu passo por lá. Não. Essa escolha, ela é simplesmente uma atenção que nós damos às necessidades latentes do nosso espírito, né? As faltas que nós cometemos, os limites que nós temos, eles acabam por perturbar a nossa paz espiritual, digamos assim. Então essas perturbações, essas energias mais densas, essas dificuldades, elas se mostram necessárias de atenção, de resolução, de corrigenda, de amor, de acolhimento, né? Então é nesse foco, nesse princípio que a gente acaba dando ouvidos às nossas necessidades por conta da consciência desperta que temos da evolução, da necessidade de evolução, quando libertos da matéria, né? Se a gente tem um pouquinho de consciência sobre o nosso processo evolutivo no plano espiritual, a gente se atenta mais às oportunidades que temos, às necessidades de estudo, de autoconhecimento, de reforma íntima, de trabalho, né? E aí, assim, para vocês verem a importância que tem a consciência hoje dessas coisas quando estamos sob efeito material. Porque a matéria, ela nos engana pelo sensacionalismo. A gente dá mais atenção, por exemplo, para as coisas que são sensacionais, que são urgentes. O desejo de uma relação mais lasciva, ou comer muito porque eu gosto de comer, aplacar a minha ansiedade através de uma bebida, ou de um entorpecente, ou de cigarro, né? A gente vai dando vazão às coisas mais emergentes através das sensações, sem prestar atenção no que o nosso espírito milenar, né, tá pedindo para nós. Porque por trás dessa necessidade do cigarro, da comida excessiva, da droga, do álcool, né, ou como que eu vou dizer, das impulsividades, tem sempre um sentimento pedindo carinho, pedindo acolhimento, pedindo guarida, pedindo cuidado. E é para isso que a gente precisa olhar, não é? E aí Miramês também segue dizendo o quê? Que depois de escolhida essas provas, muitos
pensam em desistir, muitos desistem, muitos fraquejam, né? E quando acontece de desistir, quando um suicídio ou sucumbe numa morte em virtude de um equívoco longo durante a vida, frente às provações que escolheu, quando na pátria espiritual, a gente não olha para aquela situação e fala, Deus me livre para... Não, a gente tem uma consciência, a gente sente a responsabilidade pelos nossos equívocos, a gente estuda, a gente se prepara, a gente trabalha, tudo de novo. E aí a gente vem para uma nova possibilidade, certo? Então, assim, quando a gente vai perdendo oportunidades aqui, a gente vai simplesmente postergando um processo que não a gente não consegue transferir isso para outras pessoas. É um processo que nós aprendemos a lidar, que nós precisamos trabalhar para conquistar as virtudes que são necessárias, né? As nossas dificuldades são pontos de energia mais densas, que precisam das nossas virtudes sutis, da nossa amorosidade, para que aquele lugar se encha de luz, de amor, não é? Então aí ele pergunta, por exemplo, o Miramês vai falando da necessidade dessas situações que nos proporcionam reflexão para a melhoria das nossas mazelas, das nossas dificuldades. Por exemplo, como que a gente trabalha desprendimento, desapego, se a gente nascer muito pobre? Né? Então, assim, as coisas vão se costurando conforme a necessidade, né? Como é que a gente vai trabalhar perdão, por exemplo, se eu nascer numa situação de solidão, por qualquer motivo que seja? Mas isso aqui eu estou fazendo hipóteses, tá? Não estou dizendo que isso acontece. Porque eu só consigo perdoar alguém. Então, se eu nascer sozinho, vamos supor que eu nasça por motivos outros, uma criança e sou abandonado, e vou crescer na rua, vou morar na rua, eu não crio vínculos com pessoas. Então, como eu vou aprender a perdoar? Existem outras formas de trabalhar isso, mas são muito mais difíceis do que quando a gente nasce numa família com pessoas que não são caras e que o convívio é dia após dia, né? E que ali a gente se ofende e perdoa, se ofende e perdoa, né? E aí a gente consegue, numa situação dessa, trabalhar com mais facilidade as nossas limitações. O que ele está querendo dizer pra gente é que se a gente fracassou pela, sei lá, pela gula, comi muito até arrumar um problema, não sei, no meu sistema cardíaco, e de repente tive um mal súbito, eu vou provavelmente nascer com situações que vão me impelir ao refúgio na comida novamente, para que isso me seja gatilho, para que eu trabalhe em mim os meus impulsos e não viva para comer, mas coma para viver, né? Então, assim, quando a gente passa por uma tribulação, olha para o céu e pede a Deus, Deus, dai-me paciência. Ele não vai rachar minha cabecinha e botar paciência aqui dentro. Em doses homeopáticas, ele vai me colocando situações as quais eu consigo trabalhar a mim mesmo para o desenvolvimento da paciência, né? Então é isso que ele está dizendo, que aí a gente acaba sofrendo porque nós não damos conta de atravessar essas situações dentro das leis divinas, com amorosidade, com fraternidade, com humildade, com caridade. Aí quando a gente se equivoca, a gente sofre, né? Então, assim, quando a gente está falando de perda, a gente questiona. Por que eu falei isso? Porque muitas vezes o sentimento de perda pode ser essa prova que a gente está falando aqui. E aí a gente consegue trabalhar isso em vários aspectos da vida.
O que que a gente tem medo de perder? O que que a gente tem é, 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 aflição ou uma perturbação quando a gente fala sobre perder? Né? Aí eu fiquei pensando assim, mas como que eu identifico isso, né? Em algum momento da vida, vocês já sentiram uma sensação de que algo ruim vai acontecer, uma tragédia, medo de perder alguém, medo de perder um filho, um afeto, um bem material, medo de perder o emprego, medo de perder pessoas, enfim, essas sensações, elas vira e mexe, elas estão presentes na nossa vida de alguma forma, né? E aí a gente tem o costume de falar assim, quando esse sentimento de medo, de tragédia é muito presente. Aí a gente fala assim, eu só posso ter feito muita coisa ruim para viver assustado, viver com medo numa vida lá para trás, né? A gente que eu ouvi dizendo que o espírita ele é o primeiro a querer jogar responsabilidade para seus arquétipos passados, para não ter que assumir a responsabilidade pelo que está fazendo agora, né? E muitas vezes essa sensação de medo, de perder tudo, de que alguma coisa vai acontecer, ela pode ser de causa passada, mas ela pode ser de causa atual, de causa presente, de sensações e sentimentos que nós carregamos conosco que a gente não trabalha. Já pararam para pensar o quanto a inveja e a revolta, inveja daquilo que eu gostaria que fosse a minha vida, quando eu me comparo com as outras pessoas, e revolta por não ser assim, por não ter essas situações, né? Já imaginaram como essa inveja e essa revolta podem nos engessar numa situação onde a gente morre de medo de sair dela? Para não parecer invejoso, para não parecer revoltado, né? E assim, essa inveja, essa revolta por inveja dos outros, das coisas dos outros, revolta por não conseguir essas coisas da qual eu invejo, isso tudo pode ser maquiado. A gente, quando busca uma terapia de ajuda, ou uma religião, ou quando a gente até está tentando realmente ser melhor e não invejar, não nos revoltar, mas assumir a responsabilidade das nossas escolhas nas nossas vidas e fazer diferente. Em qualquer desses processos, nós podemos passar um verniz disfarçante nessa nossa inveja e nessa nossa revolta. E essa inveja, essa revolta, ela pode ser maquiada na forma de desapego, na forma de prudência. Sabe aquela pessoa que às vezes está estagnada na vida e aí a gente olha para ela e fala assim, fulano é muito prudente, ele não se arrisca, né? Ou então a pessoa se mostra dessa forma, quando na realidade ela tem medo de perder o pouco que ela tem, mesmo que ela almeje outras coisas. Por isso vive na inveja, né? E aí tem uma falsa sensação de desapego, porque como o comodismo, através do medo de perder o pouco que tem é maior, ele nem tenta fazer diferente. E aí ele está sempre ali, acomodado na situação em que está presente. E aí aparece quem vê de fora, fala assim, nossa, o fulano que é lá do centro tal, ele é tão desapegado, ele é uma pessoa tão prudente, né? Vive uma vida muito tranquila, sem muita ganância, né? É uma pessoa tão desapegada. E assim, para ao que os olhos exteriores das outras pessoas enxergam, isso pode parecer inclusive, nossa, como ele é evoluído, como ele é uma pessoa desapegada, né? Mas aí onde a gente pensa que existe desapego, há
um desapego mental assombrado pela mágoa, pela raiva, né? E muito provavelmente esse desapego aparente, assombrado pela raiva e pelo medo, que nada mais é do que um comodismo, ele tá de mãozinha dada com uma falsa resignação irrefletida. A pessoa que parece que está acomodada, resignada, conformada, né? Mas aquela resignação, ela é irrefletida. Porque quando ela reflete sobre esse comodismo da situação que ela se encontra, ela vai encontrar o medo de fazer diferente, a raiva de não ter feito, de não ter batalhado pelos seus sonhos, pelas suas vontades, né? E tudo isso é medo. Tudo isso são pessoas que acabam se engessando diante dessas situações aí de falsa resignação, de falso desapego. Por que que as pessoas se engessam e se acomodam nessas máscaras? Por quê? Porque elas se sentem ameaçadas, elas se sentem perturbadas pela ameaça de perder. Então, de perder o pouco que tem, sabe? Então são pessoas que, diante desse controle tão rígido para manter-se nessa situação, elas acabam tentando controlar tudo ao seu redor, de forma muito grande. Então tentam controlar as pessoas, tentam controlar os acontecimentos, porque o que ela mantém sob controle, ela consegue lidar dentro daqueles limites que ela já tem desenvolvido ali, ó. Né? E quando eu falo de perder, esse medo de perder, eu não estou falando de bens materiais somente. Eu estou falando do processo nosso de conquista das nossas virtudes. Por exemplo, uma pessoa como eu hoje amanheci o dia extremamente impaciente. E aí eu falei pra Raquel assim, Raquel, é o seguinte, eu acho que eu vou gravar essa conversa aqui e eu vou ficar lá em casa deitado, porque eu não quero magoar ninguém, eu não quero descontar em ninguém, mas hoje eu acordei me irritando facilmente com tudo. Eu escolhi esse caminho, eu chamei ela, falei pra ela, e se eu não sentir que eu tô um pouco mais calmo, na hora que eu terminar de gravar aqui, eu realmente vou para casa, vou aproveitar esse momento para eu refletir sobre mim. Entretanto, existem as pessoas que podem, numa situação dessa, por medo de perder a oportunidade de estar com quem gosta, por medo de perder a pessoa, por medo de vários medos de perder, o que ela faz? Ela mantém a pessoa perto dela. Só que a hora que a pessoa abre a boca e fala, não fala nada, você tá errada, eu tô pensando assim, eu acho que tem que ser feito desse jeito. Por quê? Ele tá com a paciência tão limitada, ele só conseguiu aquilo ali, que se qualquer coisa ou pessoa o forçar para além dessas margens, ele estoura, ele reage. Ele torna-se explosivamente reativo, né? E a questão é, quando a gente vê essas situações, a gente pensa, por que eu tô reagindo assim? Por que eu tô tão rígido? Porque eu tô com medo de perder a oportunidade de estar com ela hoje. De, ao passar do tempo, isso virar uma constante e eu perco ela, né? Então a gente vai vendo como o medo de perder vai paralisando e congelando situações que viram limites pra gente nos acontecimentos dinâmicos do dia a dia da vida. E como a gente vai paulatinamente, vagarosamente, nos engessando diante desses medos e dessas travas, né? E esse processo de tentar controlar tudo, vamos supor que eu tivesse escolhido o caminho de tentar controlar tudo no dia de hoje para não perder a paciência. Isso me drena. Drena qualquer um que tenta viver controlando tudo, todos e as coisas, né? Então, assim, esse controle é essa tentativa de evitar perder. Perder uma oportunidade, perder o convívio, enfim. E aí a pessoa se coloca nessa ilusão
de segurança que ela criou aqui, ó, ela tenta controlar tudo, porque aqui tá tudo acomodado. E nesse comodismo aqui, ó, a pessoa tem uma falsa sensação de segurança, né? Então, por isso, esse sentimento maçante, cansativo, porque você viver tentando tolir as pessoas e limitar as coisas e as situações demandam muita energia, não é? E, por exemplo, assim, vou dar exemplos bem práticos para a gente pensar sobre esses medos de perder. E vejam bem, por trás desses medos de perder, existem possivelmente situações que são justamente as situações necessárias para que a gente desenvolva as nossas virtudes que fariam com que nós trabalhássemos esses medos. Olha que legal. Por exemplo, existem alguns pais que, por motivos variados, projetam nos filhos os troféus que eles gostariam de ter recebido. Então o filho precisa ser perfeito, o filho precisa ser o primeiro, o filho precisa ser pá. E aí, de repente, aquele pai se torna um controlador, porque ele está se projetando ali naquela criança de uma forma tão grande. Então ele precisa manter aquela criança naquele limite o tempo inteiro para ele suprir as necessidades dele, como pai ou como mãe. E o medo maior do mundo dele é de perder esse controle e essa criança sair dessa limitação que ele criou. Olha, um medo bem prático que a gente vê no dia a dia das famílias, né? Outra situação são dos profissionais. Muitos profissionais projetam nas suas carreiras e nos seus cargos o sucesso da sua vida. E aí o que acontece? A pessoa fica refém do cargo, do emprego, da empresa, do trabalho excessivo, né? Por quê? Para eu ser reconhecido como uma boa pessoa, como um ser humano respeitável, eu preciso sempre produzir, eu preciso sempre ser o primeiro, eu preciso sempre ser o top. E aí a gente não raro vê a maioria das pessoas já devem ter ouvido falar, nós todos já devemos ter ouvido falar das síndromes de Burnout. Cansaço por cargas excessivas de tudo, de trabalho, de demandas. E o que mais existem hoje dentro das empresas são profissionais afetados por essas síndromes. E por que eles se sujeitam a esses excessos? Medo de perder sua posição dentro do trabalho, que reflete em si o sucesso da sua vida, né? Outra situação, maridos ou esposas que veem no companheiro a pessoa mais importante da sua vida e esquecem de si mesmos. Quando esquecem de si mesmos, sem amor próprio, não é possível o desenvolvimento do amor ao outro. E aquela relação vira de apego, de dependência, de necessidade. E o medo de perder gera o controle. Passam uma vida, às vezes, um tentando manter o outro dentro da linha para que aquilo não vire um caos. E por isso a gente vê, não raro, muitos relacionamentos sucumbindo num momento do mundo onde o autoconhecimento está sendo exaltado pela maioria das vertentes religiosas e terapêuticas. Então, quando a pessoa começa a olhar para si, gostar de si, perceber-se como um ser pensante, capaz de criação, ela fala, eu não caibo nesse limite que criaram para mim. E aí a relação é posta em xeque. Então a gente percebe que esse caminho do medo de perder, ele acaba sempre nos engessando e nos paralisando, né? Para muitas pessoas que têm acesso ao conhecimento, seja ele tecnológico, seja ele religioso, seja ele, enfim, o conhecimento passa a ser uma fonte que antes era para ser de transformação, que antes não, que em primeiro lugar o conhecimento deve ser para a fonte de transformação da gente mesmo. Entretanto, a gente começa a fazer desse conhecimento a plataforma para que a gente se projete
de forma orgulhosa, de forma vaidosa, né? E aí a gente fica como? A gente fica refém disso para que a gente possa se autoafirmar, não é não? E aí, com medo de perder tudo isso, vamos supor que eu sou, sei lá, uma pessoa que fez uma carreira acadêmica com conhecimento em tal área. Mas no decorrer da minha vida, eu começo a gostar de outra área e quero estudar outra coisa. Mas aí o pessoal da empresa onde eu trabalho fala assim: Carlos, você vai perder tempo trabalhando com isso, a gente precisa de você fazendo isso, isso e isso aqui, ó, nesse outro lado. Você não pode trabalhar para cá. Aí eu olho para mim e falo: se eu contrariar, eu vou perder aqui a minha postura de referência tecnológica da empresa. Daí o que eu faço? Eu largo mão das minhas vontades, dos meus sonhos e vou viver o que os outros querem. Eu vou viver a outra realidade. Dentro do movimento espírita, da doutrina espírita, a gente vê essas coisas. Quando a doutrina convida-nos ao autoconhecimento e a gente pega os modelos que a gente endeusa dentro da doutrina, né? E a gente fala: eu preciso ser igual fulano, eu preciso ser igual ciclano. E aí a gente patrola nós mesmos o tempo inteiro e perde a nossa autonomia de vida, perde a nossa espontaneidade, perde a nossa capacidade de reflexão frente às oportunidades que a vida nos dá para nos melhorar, porque o nosso foco está em ser igual a alguém que nós não somos, né? Jesus é o nosso modelo e guia. Ele não é a forma para que a gente busque uma forma de nos transformar no sentido de cópia. Eu não vou conseguir excluir quem eu sou de mim e virar Jesus. Eu não vou me trabalhar para conseguir, a exemplo dele, desenvolver as virtudes necessárias para a perfeição. Mas respeitando a mim, respeitando as minhas virtudes, respeitando as minhas limitações, sem medo de perder, mas ganhando amor próprio, ganhando autoconfiança, ganhando condições para trabalhar cada dia mais o amor em mim e aqueles que estão em meu redor, né? E aí a gente tem mais outros imensos medos, né? Outros inúmeros medos. E aí eu pergunto para vocês: o que o medo de perder significa pra gente? O que ele está nos convidando a fazer? O medo de perder, por poder engessar a gente, limitar, ele está falando o tempo inteiro: deixa a vida fluir, deixa ir. Porque quando a gente deixa a vida fluir sem essas preocupações de perder, de nos engessar, a gente é capaz de desviar a nossa energia desse controle desenfreado para sermos melhor. Porque daí aquilo que a gente tem medo de perder, quando a gente abre mão e deixa ir, passa a ser uma escolha dessa coisa ou dessa pessoa permanecer ao nosso lado, permanecer próximo a gente. Mas para isso é preciso que nós estejamos sempre nos melhorando e entregando o melhor de nós, né? Então, assim, pergunto de novo: nós temos medo de perder? Todos temos. E o que esse sentimento quer dizer pra gente? O que a gente deve fazer? Vamos aprender com ele, né? Vamos nos observar. E aí, nos encaminhando para finalizar, eu queria lembrar que no capítulo 2 do Evangelho, Meu Reino Não É Deste Mundo, existe um item que chama o ponto de vista. E ele está descrito nos itens do item 5 ao 7 do capítulo 2. Olha o nome do capítulo: Meu Reino
não é deste mundo. Itens 5 a 7. E aí a gente tem o quê? Lá no capítulo 2, nesse item 5, ele vem dizendo assim, ó. A ideia clara e precisa que se faça da vida futura proporciona inabalável fé no porvir. Muda o ponto de vista que encaramos a vida terrena. Olha isso aqui, minha gente. Vida corpórea passa a ser uma simples passagem. É óbvio que diante dessas coisas a gente não deve pensar em dispor da nossa vida por ser uma simples passagem. É uma oportunidade de trabalho. Mas o que o texto está nos conclamando a dizer? Que nós estamos aqui para aprender na matéria, vivenciar. Mas que a gente não pode esquecer que o nosso ideal de evolução, de perfeição relativa, é o que deve nos guiar. Aí vamos ver por que ele está suscitando essas coisas aqui, ó. Quando a gente tem essa certeza da vida futura, esse olhar, esse ponto de vista para a eternidade, para a nossa vida infinda, a morte, que é uma das coisas que mais mexem conosco quando falamos de medo de perder, ela continua pesada, mas ela ganha um caráter mais leve, né? A morte, ela deixa de ser então uma porta para o fim e passa a ser uma passagem de libertação. E a gente começa a tentar compreender como temporária e não definitiva nosso estado aqui. Quando a gente enxerga a nossa passagem por aqui como temporária, a gente tem como refletir para bem aproveitar, mas com os olhos lá, na vida futura, na vida eterna, né? Porque quando o nosso foco está só no agora, a nossa energia de viver, ela está voltada somente para aquilo que a gente quer agora. As coisas que são do agora, de hoje. Materialismo refletido em todas as áreas e em todos os pontos. Mas quando a gente consegue contrapor essas necessidades materiais de agora com as nossas necessidades espirituais de um espírito imortal, a gente acha um equilíbrio para bem viver hoje, passando pela vida e pelas necessidades da matéria, com as vistas para o futuro, para o espírito imortal que somos. Então esse é o equilíbrio que nós precisamos diante do medo de perder. E aqui a gente está falando da morte, mas quando nós temos esse mesmo olhar para os nossos outros medos de perder, coisas e pessoas, a gente alcança o mesmo equilíbrio, né? Se a gente passa a vida com o foco nesse olhar materializado para o agora, se a gente perde um alfinete, a gente sente uma dor, um pesar. Meu Deus, como eu sou desleixado, como eu sou relaxado, como eu sou... Tarará. E aí vem a chibata da autossabotagem pela culpa, né? E quando a gente compreende essa vida futura, a importância dela, a gente olha para essa coisa que a gente perdeu, ou para a pessoa, ou para uma situação, e a gente se responsabiliza quando é algo que a gente tem responsabilidade, ou a gente sente a perda de algo ou de alguém. Mas a gente segue, porque a gente acredita no amanhã. A gente sabe do nosso reencontro. A gente sabe de novas oportunidades. Então fica mais fácil e mais leve o caminhar, né? Vamos ver o que mais aqui. E aí já para terminar mesmo, eu faço uma pergunta aqui. O que seria do nosso planeta se todos nós olhássemos somente para o agora?
O engraçado é que eu acho que nós estamos vivendo a consequência desse pensamento por longos e longos períodos de tempos. Hoje eu acho que nós atravessamos uma situação e uma dificuldade que é justamente consequência do materialismo exacerbado pelo qual nós viemos vivendo em vários ciclos reencarnatórios nesta Terra. Então, assim, e se a gente para pensar, a gente podia falar assim, mas se é assim, não tem mais remédio, não tem saída, a Terra está condenada porque nós vamos sempre procurar o nosso conforto, a nossa questão mais urgente material. Eu acho que, assim, até agora a gente poderia pensar assim. Nós somos seres que, por conta das leis de progresso, das leis de conservação, que são leis divinas, leis naturais, elas, quando chega no ponto que está, onde a gente começa a refletir, meu Deus, a Terra está cansada, a Terra está no limite, a gente começa a pensar sobre a nossa responsabilidade com relação a esse planeta. É uma pena que a gente tenha depredado tanto o nosso planeta para começarmos a ter o medo de perder a nossa casa. E que esse medo de perder a nossa casa agora faça com que a gente reflita sobre as nossas atitudes. E não que a gente ingesse um padrão de atitude para manter o nosso comodismo. Tá certo? Então, assim, Deus não condena a gente que a gente busque os nossos gozos terrenos, o nosso conforto, essas coisas. Mas só que a gente abuse desses gozos em detrimento das coisas que são importantes para o nosso espírito. Então é aquele equilíbrio que eu falei, né? E assim, já que o tema dessa conversa foi medo de perder, e a gente viu que existem várias frentes em que a gente pode temer, mas eu gostaria de finalizar dizendo que assim, nós passamos um momento onde todos estamos convivendo com o medo de perder. O medo de perder pessoas. O medo de perder amigos. O medo de perder oportunidades de dizer a alguém, te amo, me perdoa. E eu tô aqui falando com vocês hoje pensando, gente, eu perdi tanta gente no mês de fevereiro. E foi tão difícil. Mas é justamente essas reflexões que fazem com que hoje eu venha aqui e diga a vocês, nós estamos vivos. A gente fica triste pelo que a gente perdeu, pelas pessoas queridas que foram. Mas se hoje eu estou aqui com condições de conversar com vocês sobre isso, é porque eu creio que aquelas pessoas estão momentaneamente afastadas de mim. E que logo a gente estará reunido numa nova oportunidade, talvez, né? Mas ainda assim eu tiro de lição para mim. Amem aqueles que te são caros, não com o controle por medo de perder, mas entregando o melhor que vocês podem ser para essas pessoas, como filhos, como filhas, como netos, como amigos, como irmãos. Porque o que vai definir a estada dessas pessoas ao nosso lado não é a nossa vontade e o nosso controle. É a escolha que nós fazemos todos os dias de sermos pessoas melhores para nós mesmos e para essas pessoas. Para que elas escolham voltar. Aqueles que eu perdi agora, nessa pandemia, se eu fui uma pessoa boa para elas, por mais que eu não as veja,
eu sei que eu poderei senti-las ao meu lado, me amparando, me acarinhando, me acalmando, e isso também me conforta. Se eu fui o melhor que eu pude com elas, não sei, mas eu tentei. Então esse é o meu recado pra gente hoje, refletir. Não deixem que o medo de perder paralise a nossa razão. Reflitamos o que o medo de perder de variadas coisas e pessoas está nos dizendo. E que possamos achar, aurir forças do nosso íntimo, da nossa imagem e semelhança de Deus, para que possamos engendrar as mudanças necessárias em nós mesmos para sermos essas pessoas um pouquinho melhores cada dia. Fiquem com Deus. Um abraço imenso. Eu tô morrendo de saudade de todo mundo.